Boa noite. Hoje vamos partir para uma aventura planejada, prevista há muito tempo. Sempre tive vontade de sentar com vocês e conversar a respeito do curso de Filosofia Maneira Clássica de Nova Acrópole. Nós muitas vezes fazemos propaganda, mas não conversamos muito sobre esse tema com você. Para te explicar mais ou menos como é a ideia, de onde ele veio, falar um pouco sobre as descobertas que existem aí dentro. Vocês vão ver, vamos explicar isso um pouco mais. Filosofia Maneira Clássica é um curso dividido em 7 níveis. Vou falar para vocês sobre esse nível inicial, que são apenas 5 meses, uma aula por semana. O curso de Filosofia, a Maneira Clássica Introdutório. Ele é um umbral, porque é como se fosse um menu de opções de tudo que vem depois nos próximos níveis. É uma quantidade de informações tão grande que eu às vezes me coloco nesse momento em que fiz esse curso. Havia um monte de ideias soltas e desordenadas dentro da minha cabeça, uma vontade muito grande de servir, mas não sabia como, nem a quem, nem de que forma. E esse curso praticamente organizou as ideias dentro da minha cabeça. Hoje existem vários cursos de organização de ambientes. Eu poderia, sem exagero, dizer que um bom curso de filosofia é um curso de organização do ambiente interno. Pega todos aqueles teus melhores sonhos, aquelas tuas melhores intenções que gritavam ainda dentro de você, vivas, antes que a sociedade as sufocasse, e dá a elas um ordenamento. Dá para você um direcionamento, uma capacidade de realizar os seus sonhos, planejar o caminho, usar ferramentas daqueles que vieram atrás de nós, que também trilharam esse caminho. Ou seja, potencializa, exponencia os teus sonhos. Isso para mim foi realmente um umbral. Todos esses anos em Nova Acrópole, vamos para 31 anos que eu estou em Nova Acrópole, foram maravilhosos, mas particularmente esses 5 meses iniciais foi uma carga tão grande de informações que ao mesmo tempo se transformaram em formação e vieram a compor a minha vida, que hoje às vezes fica até um pouco difícil imaginar como pensar o mundo sem usar essas ferramentas. Como eu pensava o mundo sem usar essas ferramentas? São ferramentas que vêm de muito longe, de vários pensadores ao longo da história, que souberam responder às circunstâncias da vida, souberam viver e deixaram isso como herança. E é incrível que a gente não herde. É incrível que a gente não se volte para o passado para aprender daquelas pessoas que souberam viver. Isso é um fato bastante curioso, porque nos voltamos para o passado para poder aprender novas tecnologias, desenvolver de onde as pesquisas do passado pararam e desenvolver o novo. Nós fazemos isso em todo o campo das exatas, por que também não no campo de humanidades? Por que também não quanto à arte de viver? No fundo, eu defendo e vejo dessa forma a filosofia, da maneira como ela nasceu, da maneira como ela foi desenvolvida, não é outra coisa do que uma formação sobre a arte de viver como seres humanos. Aí tem todo um acervo de coisas preciosas. E o que a instituição Nova Acrópole faz é fazer uma coletânea dessas ferramentas e colocá-las no primeiro nível, para que você tenha uma ideia do que há para saber, do que há para ser desenvolvido. Desenvolvendo ou não conosco, você já tem certas linhas de desenvolvimento na sua própria vida. Lógico que queremos que fiquem conosco nos demais níveis, mas esse impacto desses 5 meses iniciais, com certeza, ainda que você fique só com eles, não sai de lá do mesmo tamanho que você entrou. E é incrível, porque eu falo para você não é de propaganda, o que eu falo para você é daquilo que eu vivi. E o que eu estou compartilhando aqui hoje contigo é um pouco do que eu vivi. Não tenho como falar a respeito de todas as matérias, porque isso seria mais um folheto com propaganda do que uma palestra. Vou apenas dar algumas pinceladas em coisas que foram um verdadeiro umbral na minha vida. Pedaços de matérias, pedaços de temas, para que vocês tenham uma noção da aventura que constitui participar desse curso. Da aventura que é a filosofia. Filosofia é um potencial de transformação, um potencial de ampliação da nossa visão, daquelas coisas que a gente sempre olhou, mas não via, que é incrível. A filosofia pertence à humanidade, é um patrimônio, e é muito curioso que a gente hoje não o tenha herdado, saiba tão pouco dele. Então eu gostaria de conversar com você a respeito disso.
Filosofia à maneira clássica. O que será isso? Bom, começando, nós temos algumas pequenas orientações. Eu recomendo para vocês que visitem o nosso site internacional para ter uma ideia de como esse tema, essa proposta de Nova Acrópole hoje interessa a gente pelo mundo afora. Estamos em mais de 60 países pelo mundo. Trouxe aqui uma tela do nosso site internacional, que é o www.acropolis.org, para que você dê uma olhada. Em qualquer lugar do mundo, antes que você me pergunte, eu vou te dizer, em qualquer lugar do mundo onde você vá, o curso é o mesmo. Vai receber as mesmas disciplinas, existe uma orientação internacional e o curso é o mesmo em todos esses países e em todas as sedes onde Nova Acrópole está. Bom, e dentro de Brasil, também coloquei aqui para vocês, para que conheçam o site. O site é bem interessante porque às vezes as pessoas me escrevem e dizem: bom, essa escola não existe perto de mim, e às vezes existe a 2 ruas de onde ele mora. Entrem nessa página que coloquei aqui para vocês, acropole.org.br. Nós temos cerca de 80 sedes no Brasil atualmente. E veja ali as palestras que estão sendo oferecidas, gratuitas, as turmas do curso de filosofia que estão sendo abertas. Houve da nossa parte um esforço muito grande para estender esse aprendizado, estender essa possibilidade de oferecer esse conhecimento para todos os cantos do Brasil. Esse esforço continua, ainda não chegamos a todos os lugares que queríamos, mas já temos uma rede bastante extensa de idealistas que fazem isso por querer passar para frente algo que para eles foi de muito valor, foi muito importante. Estou falando de algo que é atemporal e pertence à humanidade. Mas com certeza, ter alguém que pegue pelo braço e mostre para você filosofia é isso, te dá esse potencial de aprendizado. Mostrar o que grandes homens fizeram na história com ela, mostrar o que fizeram pela sua história pessoal e pela história da humanidade através da filosofia, ou seja, ser orientado no início dessa trajetória é algo fundamental. Mas o que estamos oferecendo é a filosofia, vista por um prisma, que é o prisma da filosofia à maneira clássica. E o que será que é filosofia à maneira clássica? Lógico, filosofia é amor à sabedoria, como definia Pitágoras, segundo o que se diz, filosofos, amor à sabedoria, sofos ou sofia. E essa filosofia se desenvolveu, aí é uma questão um pouco polêmica, porque alguns dizem que a Grécia foi berço da filosofia ocidental, certamente. Porque se você considera a filosofia como amor à sabedoria, seria um pouco insensato da nossa parte dizer que a Índia não amou a sabedoria, e de fato temos aí 6 grandes escolas ou dársanas, que eram escolas de filosofia, clássicas, tradicionais, ou que o Egito não amava a sabedoria, tendo construído a civilização que construiu. Expressavam essa busca da sabedoria de uma maneira um pouco diferenciada, eram mais simbólicos, não tinham essa mentalidade tão racionalista que desenvolvemos a partir da Grécia. Mas olha, ser humano buscando a sabedoria é quase que algo inevitável. Deve ter nascido com o primeiro ser humano, que olhou, quem sabe, para as estrelas, que olhou, quem sabe, para a natureza em geral e quis entender o sentido de tudo aquilo. Ou seja, entenda essa equação, que é bem simples. Sair da ignorância e chegar à sabedoria é uma trajetória inevitável do ser humano. Você pode fazê-lo com a ajuda de uma escola? Pode tentá-lo sozinho? Uma escola ajuda. Sozinho você está sujeito a algumas confusões desnecessárias no meio do caminho, alonga o caminho. Mas buscar a sabedoria não é algo do qual o homem possa abrir mão. Faz parte da sua natureza, faz parte da razão por que estamos aqui. É muito difícil que alguém conteste uma visão como essa. Estamos aqui buscando a sabedoria que nos corresponde como seres humanos. O máximo de sabedoria que podemos chegar a alcançar enquanto seres humanos. E isso é inexorável, um atributo humano, que começa a chamar, começa a pedir para ser atendido em momentos diferentes da nossa vida. Para cada ser humano varia muito o momento desse chamado, mas ele virá. Se ainda não veio, ele virá em algum momento, porque disso se trata. A vida humana é um conjunto, uma sequência de acontecimentos que geram em nós experiências que nos propiciam ser cada vez mais humanos. Alguém que me conteste isso, me parece bastante óbvio, me parece um truísmo do qual nós podemos partir com bastante segurança. Então isso é filosofia à maneira clássica. Por
que será? Olha, uma coisa que é importante que vocês não confundam: clássico não está associado a uma coisa antiga. Clássico está associado a uma maneira muito perfeita de se fazer algo, muito próximo daquele máximo de perfeição que já atingimos até agora. Ou seja, se você considerar que assim como existe um ideal humano, valores, virtudes, sabedoria, existe também um ideal na forma de fazer as coisas, humanamente falando. Existe uma maneira humana de fazer as coisas. E quando chegamos o mais próximo disso, geramos o clássico, que é claro, depois pode ser aperfeiçoado por alguém, chegar mais próximo ainda desse humanismo que deveria estar entranhado em todas as nossas ações, emoções, palavras, pensamentos. Aquilo que mais se aproxima é clássico. Então, o clássico pode estar acontecendo agora, pode acontecer semana que vem. Clássico é tudo aquilo que se aproxima da forma mais humana de fazer as coisas. E quando você diz, bom, a maneira clássica, o que nós estamos falando? Que estamos procurando fazer da maneira com que os clássicos fizeram, tomando como referencial esses homens que encontraram uma forma muito bem adaptada, muito bem construída, muito bem elaborada de realizar os seus ofícios, de realizar os seus papéis, de realizar a sua presença no mundo, como seres humanos. Então vamos atrás da forma de filosofar de um Platão, da forma universalista de ver o mundo de um Leonardo da Vinci, tentando pegar aquilo que nós poderíamos chamar da maior performance que o homem já conseguiu ao longo da história, como se fossem conquistas nossas mesmas, porque no fundo a humanidade é uma só e deveríamos saber transferir de um ponto a outro aquilo que de melhor cada um de nós conquistou. O que nos impede disso é o egoísmo. E o egoísmo é desde sempre um grande inimigo da filosofia. Então, filosofia é a maneira clássica, que significa buscar a sabedoria da maneira como os clássicos buscaram, buscam e buscarão. E aproveitando dessa experiência que eles deixaram. Continuando, aqui eu trouxe algo bem prático, apenas para esclarecer dúvidas que possam surgir, mas em qualquer escola que você procure vão te dar essas informações. Algumas eu mesma já dei. O curso de primeiro nível tem 5 meses, tem uma aula por semana de 2 horas de duração. Ele desenvolve 3 matérias: ética, sociopolítica e filosofia da história. O nosso trabalho é todo feito por voluntários. Vocês vão dizer, bom, mas vocês têm uma taxa de contribuição. Temos, porque em geral as nossas escolas funcionam em espaços alugados, o aluguel não é voluntário, a luz, a água, o telefone não é voluntário. Ou seja, existe uma lei da necessidade que nos exige sobreviver. Então temos uma taxa de contribuição para permitir a nossa sobrevivência. Porém, o nosso trabalho não. O nosso trabalho é todo voluntário. De todas as pessoas que vocês encontrem nessa escolinha que fica a 2 ruas da sua casa, são voluntários, que com a mesma boa vontade que receberam o conhecimento, passam adiante. O que mais temos de interessante? Bom, a nossa é uma filosofia. Olha, vejam bem, eu não estou aqui querendo fazer nenhum tipo de proselitismo, dizer só a nossa. Não, todo aquele que busca sabedoria deve ter essa característica. Não estou aqui querendo criar uma fronteira e dizer nós temos a verdade e quem está fora não tem. Isso não seria nada filosófico. Mas quero mostrar as nossas intenções. Se outros a têm, melhor ainda. Se 2, se 10, se 2.000, se a humanidade inteira tivesse, tanto melhor. Nós só nos alegraríamos com isso. Mas estou aqui explicando para vocês a intenção daquilo que fazemos. Pode ser a sua também, melhor ainda. Nós fazemos então um trabalho que busca fazer com que a filosofia seja aplicada, seja vivenciada, aplicada à vida. Ou seja, que nós não sejamos só extensão, acúmulo de informação, que sejamos profundidade, que tenhamos reflexão sobre o conhecimento recebido, que tenhamos a capacidade de elaborá-lo, que possamos inclusive acrescentar coisas novas a ele, possamos discernir quando esse conhecimento tem desvios e quando não tem, que possamos separar aquilo que podemos aprender daquilo que não é muito apropriado, porque tudo no mundo é dual, e nós poderíamos a princípio aprender a partir de qualquer coisa, se soubéssemos encontrar a luz dentro de todas as coisas. Ou seja, discernimento, reflexão, aprofundamento, aplicação à própria vida,
Laboratório, humanidades também têm laboratório. Laboratório das humanidades são a vida do ser humano. E a filosofia aí é exemplar nesse sentido. O laboratório da filosofia é a tua, é a nossa vida. Trazer esses conhecimentos e testá-los na própria vida. Se você me fala do conceito de bondade segundo Platão, eu vou te dizer, por que você pensa isso? O Platão aqui falou, você está duvidando de Platão? Tô. Chama ele aí para me explicar por que ele pensa isso. Não dá, morreu. E há bastante tempo. Bom, então isso não vale nada. Isso vale se você me diz, olha, Platão disse, e eu experienciei, eu vivenciei e testei que na vida prática isso realmente gera resultados. Ah, bom, agora tem sentido. Porque é o conhecimento embasado com vida. Ele não é flutuante, ele tem uma estrutura que o sustenta no mundo. Você o aplicou ao mundo, deu novamente vida a ele, deu um novo sopro de vida a ele. Ou seja, como diria Jung, damos um sopro de vida aos nossos antepassados, quando aprendemos com eles. Mas há que ter a nossa gole d'água nessa jarra, o nosso acréscimo, a nossa reflexão, que aperfeiçoa, que seleciona, e isso é que faz com que o conhecimento se verticalize. Porque, olha, cada vez mais a tecnologia que nós mesmos geramos acumula informação de uma maneira tremenda. Já não vai mais dar para que nós pensemos que somos inteligentes ou cultos porque temos quantidade. Porque ninguém vai conseguir competir com o Google da vida e outras coisas que vêm por aí que ainda são mais ameaçadoras do que o Google, porque é uma área que não para de crescer. Ninguém vai poder competir aí. É evidente que se aquilo que chamamos de culto de inteligente é meramente um acúmulo horizontal de informações sem nenhuma vivência, daqui a pouco seremos de fato obsoletos, todos que ensinam, todos que transmitem conhecimento, seremos obsoletos. Costumo usar muito um exemplo em sala de aula que eu acho que dá para vocês entenderem isso. Um exemplo, às vezes, é uma imagem, fala mais do que 1000 palavras. Então, imaginem vocês algo que está falando, um professor que esteja falando sobre o medo. E é um catedrático e dá aula sobre isso e fala sobre todas as teorias que se desenvolveram sobre esse fenômeno emocional. De repente, entra um rato em sala de aula. Ele é o primeiro que pula em cima da mesa em pânico. Nós poderíamos questionar, essa pessoa sabe realmente sobre o medo? Saber sobre o medo é o quê? Memorizar tudo que foi dito? Ou saber reagir a ele quando ele se apresenta na nossa vida? O que é saber? Há que questionar sobre isso, porque as nossas próprias invenções estão atropelando as nossas pretensões. Saber é poder utilizar o conhecimento para dar resposta às circunstâncias na vida. Perceba que é uma coisa curiosa o momento histórico em que vivemos, porque nunca se escreveu tanto. A quantidade de informação sobe e a quantidade dos problemas sociais, econômicos, problemas humanos em geral também sobe. Tem algo errado aí. Porque se geramos informação e a informação resolve, à medida que ela sobe, os problemas humanos deveriam diminuir. Mas não é isso que acontece. Temos mais livros e temos mais problemas. Com certeza não há uma comunicação entre esses dois mundos. E aí há 3 frases que trouxe para vocês que passam isso de uma maneira muito bonita. Primeiro, Sócrates, o grande filósofo grego, que dizia: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então a ideia é que você entre na porta do conhecimento e saia maior do que entrou. Esse é um conhecimento formativo, um conhecimento que se aprofunda, cria raízes na terra e permite que você se eleve até o céu. Mais uma frase de Jung, né? Aprofundar as raízes na terra para ter a estatura necessária para chegar até o céu. Ser uma ponte entre dois mundos, comunicar os dois mundos, ser capaz de aprender dos dois mundos. Isso exige estatura e não só extensão. Outra frase muito interessante, que é da filósofa Helena Blavatsky: honrai as verdades com a prática. Eu acho muito interessante num diálogo platônico, que é o Gorgias, onde Sócrates, que é o personagem principal, chega para aquele que dialoga com ele, que é Cállicles, e diz: olha, Cállicles, aquilo que você vai dizer determina como nós viveremos aqui amanhã. Não se trata de uma teoria. Se você me convencer que aquilo que você diz é verdadeiro, amanhã você me encontrará vivendo isso pelas ruas. Gente, parem para pensar sobre isso. Quem garantiria isso a alguém nos nossos dias? Se você me convence da sua ideia, amanhã você me encontrará vivendo.
Uma relação direta entre aquilo que se pensa e aquilo que se vive. Honrai as verdades com a prática. Ou seja, o conhecimento não é apenas para ser ostentado, ele é um conhecimento transmutador, humanizador. Seja bastante sincero com você mesmo. O fato de que uma pessoa tenha muita informação, tenha muitos títulos, ostente um conhecimento enciclopédico, é suficiente para que você confie nela? É suficiente para que você saiba o caráter que ela tem? Nós sabemos que não. Sabemos que isso há muito já não é suficiente. Aqueles que nos precederam há várias gerações já sabiam que isso não é suficiente. Ou seja, houve uma dissociação entre aquilo que o homem pensa e aquilo que vive. Talvez porque não acredite em tudo que pensa, ou talvez porque não tenha atentado para o fato de que aprendeu para poder transformar a si próprio e, consequentemente, ao mundo em que ele vive. Por último, eu gostaria de falar para vocês de um filósofo indiano, de uma daquelas darsanas que falávamos ainda há pouco, uma das escolas de filosofia da Índia, que era Vedanta. O grande doutor da Vedanta, Shankaracharya, num livro chamado Viveka Chudamani, um belíssimo livro, diz o seguinte: um medicamento não surte efeito você apenas pronunciando o seu nome, há que ingeri-lo. Essa frase não deixa de ser a sua vertente humorística, né? Imaginem você ter uma grande dor de cabeça e fica pronunciando ácido acetil salicílico, e não toma o comprimido. É evidente que isso não vai ter nenhum efeito sobre a sua dor de cabeça. Mas veja se não fazemos isso com conhecimento. Pronunciamos o seu nome, mas não ingerimos, não trazemos para dentro da nossa vida. Como podemos esperar que ele faça efeito? Aí chega um momento histórico, vejam vocês ou não, percebam ou não, mas o que está acontecendo é que há um descrédito em relação ao conhecimento. O conhecimento não serve para nada, só pesa, só toma tempo. Bom, se você desmerece o conhecimento, que é aquilo que de mais humano temos, que vai a partir dele gerar valores, gerar um comportamento ético e moral, se você despreza tudo isso, o que resta? Os instintos, o salve-se quem puder, o egoísmo, a lei da sobrevivência a qualquer preço, a lei do mais forte. É isso que sobra, é isso que está sobrando, a lei do mais esperto. Olhe à sua volta e veja se não é isso que está imperando. Conhecimento, implicitamente, sem que percebamos, tornou-se uma ferramenta para se ter rótulos, mas não para se ter profundidade, para se tornar respeitado, mas não confiável. Ou seja, é uma dissensão de dois mundos estranha que nós vivemos. Então, a busca da filosofia, as suas origens, é uma busca de fazer com que honremos as verdades com a prática. É uma busca de fazer com que o conhecimento nos torne melhores. Uma busca de nos fazer ingerir esse medicamento. Continuando, existe uma diferença interessante, primeiro o que eu falei para vocês, entre profundidade e extensão, qualidade e quantidade. E quanto ao conhecimento que recebemos, existe uma diferença entre formar, entre informar e entre deformar, que são três coisas bem diferentes. Formar significa passar conhecimentos necessários e ajudar aquele educando a que os aplique no sentido de se tornar um ser humano melhor. Ou seja, conhecimentos que sustentem princípios humanos. Ou seja, conhecimentos que logo em seguida vão ser testados na prática de uma vida mais humana, com valores, com fraternidade, com mais união, com mais empatia, ou seja, conhecimento que se transforma em humanidade. Esse é o conhecimento formativo. O que é o conhecimento informativo? Aquele que pega uma pessoa cujo caráter é desconhecido, uma pessoa de quem não se sabe nada, apenas que ostenta alguns títulos para trás, uma formação prévia, e despeja nele mais informação ainda. Bom, só com isso você já corre um risco muito grande, porque você potencializa coisas que você não sabe o que são. Você pode estar potencializando um psicopata, como fizemos com Adolf Hitler. Se fosse completo ignorante, teria sido muito mais inofensivo. Ou seja, só informar já traz um grande perigo. Além de não ser profundo, não ser transmutador, traz o risco de estarmos entregando uma faca na mão de uma criança. E deformar? É quando você não passa a informação,
Você passa a informação interpretada e decodificada por posições pessoais de pessoas que não são nada sábias, simplesmente modismos intelectuais de uma época. Ou seja, a informação já vem pensada, ela não dá espaço para que ninguém chegue às suas conclusões. Sempre falo para os meus alunos, por exemplo, quando lerem clássicos, quando lerem bons livros, pule prefácios, pule qualquer tipo de julgamento prévio, porque o que acontece é que você formata o seu pensamento para ler segundo aquele prefaciador. Às vezes até notas de pé de página, às vezes até a tradução. Fazem com que o conhecimento já esteja julgado, induzido, mastigado, de tal maneira que não dá liberdade ao leitor de pensá-lo, interpretá-lo e vê-lo por si. Acho extrema pretensão que alguém pegue um livro clássico, seja um diálogo platônico ou os Analetos de Confúcio, e ache que só ele tem a condição de entendê-lo de uma maneira tal que feche a interpretação, como se fosse uma verdade absoluta, duvidando de que o seu leitor talvez possa ter uma interpretação melhor do que a dele. Sim, você comenta, você incentiva, você dá elementos, mas você liberta. E diga, isso é um primeiro impulso para que você chegue às suas próprias conclusões. Leve para dentro de você, mastigue, pratique a digestão disso, assimile isso. Mais uma vez, o homem não vive daquilo que ele come, ele vive daquilo que ele assimila. Ou seja, transforma esse conhecimento em vida, segundo o seu critério. A deformação acontece quando a opinião vem agregada à informação. Ou seja, ela já vem julgada e já vem com as instruções de como você deve assimilar aquilo. Não dá nenhuma liberdade para que alguém pense por si próprio. Eu acho que qualquer ser humano tem condições de abrir um livro e ter opinião própria, quer seja sobre os diálogos de Platão, sobre os Analetos de Confúcio, sobre qualquer outra coisa que já foi escrita na humanidade. Se ele realmente o quer, se é dotado de vontade e se esforça para isso, pode chegar a conclusões mais brilhantes do que qualquer prefaciador. Eu já dei filosofia para crianças, Nova Acrópole faz isso. Já dei filosofia para adolescentes, Nova Acrópole faz isso. Já vi garotos de 14 anos me virem com interpretações que eu jamais teria pensado. Isso é humanismo, é acreditar no ser humano. Então, cuidado. O conhecimento pode ser passado para formar, apoiar o crescimento do ser humano, formá-lo em valores humanos. Pode ser dado para meramente informar, sem saber o que vai ser feito com isso e que condições aquela pessoa tem de fazer algo, ou pode ser usado para deformar, juntar ideologias e pensamentos prontos ao conhecimento, de tal maneira que aquele que aprende assimile tudo junto. Ou seja, fast food intelectual, já está tudo processado, não tem muita coisa para fazer, apenas engolir. Faça uma reflexão sobre isso é bem importante. Perceba que tipo de conhecimento você tem recebido e como o tem recebido. Para a filosofia, a nossa é uma ideia de formação. Conhecimento embasando o crescimento do homem em direção aos valores humanos. Bom, as 3 disciplinas que estudamos no primeiro nível, que são ética, sociopolítica e filosofia da história, trocando em miúdos, bem miúdos, elas trabalham com uma coisa muito prática. A ética, para que você entenda dentro de você o que são os teus costumes, a tua forma de fazer as coisas. O que seriam os costumes e as formas de fazerem as coisas que mais te harmonizariam consigo mesmo e com o mundo. Ou seja, a ética é um diálogo interno do homem consigo mesmo. O homem ético é aquele que age de maneira ética ainda quando a última porta se fecha atrás dele. Ainda que vivesse sozinho numa ilha isolada, porque ele faz pelo que ele é e não pelo que ele vai ganhar ou deixar de perder por isso. Então a ética é um diálogo interno, é uma identidade do homem com os seus valores. Já a sociopolítica é convivência. Somos seres sociais, parece que a natureza nos fez para isso. Pega os hominídeos antes dos sapiens, eles já eram sociais. Como podemos fazer com que essa quase que predestinação da natureza para a espécie humana torne-se algo harmonioso? Porque senão a natureza é caótica e eu não creio que ela seja. A filosofia, da maneira como fazemos, não crê que a natureza seja caótica. Ou seja, se somos seres sociais, há uma forma de fazer isso. Ou seja, aprender sobre a convivência com o outro,
com uma família, com uma grande comunidade, com um país, com a humanidade como um todo. Essa é a ideia da sociopolítica. E a filosofia da história tem uma proposta muito interessante, que é entender a lógica da história. Não só o que aconteceu, mas por que aconteceu dessa forma e não outra. Qual é a lógica da sucessão de acontecimentos aonde a natureza queria nos levar? Por que tivemos que viver tudo o que vivemos, coletiva e individualmente? Ou seja, sentar a senhora história diante de você e perguntar: qual é a lógica de tudo isso? Onde você quer me levar com tudo isso? É uma reflexão muito interessante. E dentro dessas 3 disciplinas eu peguei, como eu falei para vocês, nenhuma explicação completa, pinceladas de alguns temas, só para que vocês tenham ideia do que vem por aí, do universo de possibilidades que podem ser abertas por aí. E vamos começar falando então de um tema de ética. Ética versus moral, tanto éticos, ethos ou mores, do grego ou do latim, estão relacionados a costumes. Uma curiosidade é a gente perceber por que no nosso momento histórico a ética se tornou tão intelectualizada. Ou seja, a ética é um livro que trata da ética profissional de uma determinada profissão ou de uma determinada instituição, enquanto que a moral é aquilo que fazemos pela rua, pelo dia a dia. Ou seja, o cidadão é moral ou é amoral ou é imoral, que são coisas diferentes, não vou tratar disso aqui. Pelo comportamento dele julgamos isso. Percebam que parece que houve um distanciamento entre o intelectual e o cotidiano, que essas 2 palavras em alguns momentos da história foram uma só, e agora são 2. Porque de alguma maneira, se você parar para interpretar, a nossa civilização concebe que um homem intelectualmente seja de um jeito e na prática, no dia a dia, seja outra absolutamente diferente. Ou seja, uma divisão interna que logicamente vai gerar uma divisão externa. Como dizia o nosso querido Carlos Drummond de Andrade, vivemos um tempo de partidos, tempo de homens partidos. Ética temporal e atemporal também é uma coisa que a gente aprende logo que entra na disciplina de ética, que é uma percepção super interessante, gente. Quando nós começamos a estudar através das ciências que o universo tem leis, que a natureza tem leis, é um pouco insólito que a gente não chegue à conclusão de que nós também somos natureza e de que também existem leis gerais que se aplicam a tudo e específicas que se aplicam à natureza humana. Assim como existem leis específicas que se aplicam aos vegetais, aos minerais, aos planetas, existem leis, existe uma ética atemporal. Como se houvesse aquilo que os indianos chamam de Dharma, o braço de Deus estendido sobre o cosmos, uma rota de evolução que leva todos os seres ao ideal. E essa lei universal, em momentos históricos, a cada momento histórico, ela sofre uma adaptação. Ela toma uma vestimenta de uma determinada civilização numa encruzilhada espaço-tempo. Então nós podemos dizer que valores humanos como justiça, como fraternidade, como bondade, como amor, são ética atemporal. A aplicação disso, por exemplo, dentro da tecnologia, numa rede social vai ser justo, tratar cada um com dignidade, saber ser gentil, saber ser honesto e todos os outros atributos de uma boa convivência, isso é uma aplicação que existe nesse momento histórico. A aplicação da justiça na Grécia Antiga era outra, mas é a mesma justiça, aplicada a contextos espaço-tempo diferenciados. O que ocorre é que num determinado momento, várias vezes na história já houve, não é exclusivo nosso, há uma desconexão, que significa que um princípio que é adotado como justo e bom numa civilização específica, ele não é universal. O que é justo ali, se você estendesse aquilo, bateria na contramão com uma justiça atemporal. É justo explorar, é justo mutilar, é justo usar o outro para proveitos pessoais, é justo ser cruel. Em muitos contextos, isso existiu dentro de um código legal. E olha, se nós sentarmos para perceber, vejamos que isso também existe em muitos códigos de comportamento atuais, tanto os escritos quanto aqueles implícitos, aqueles sacralizados pelos costumes. Ainda temos esse batimento em vários aspectos. Onde há batimentos, significa que uma civilização
não está cultivando a humanidade. Ela está tornando os seres humanos mais incultos. Cultura também é um outro nome que é muito interessante, porque segundo se pensava classicamente, é como se todos os seres humanos tivessem dentro de si uma semente profunda de valores humanos, uma semente de humanidade. E cultura, que tem a mesma raiz etimológica de cultivar, seria tratar essa terra onde essa semente está inserida, de tal maneira que ela tivesse todas as facilidades para vir à tona. Quando nós percebemos que algumas culturas são construídas como se colocasse uma pá de cimento sobre a semente dos valores humanos para impedir que ela suba, e com um monte de atrativos que a levam cada vez mais para baixo, nós poderíamos dizer que nós temos uma contracultura. Ou seja, o civilitas não está cumprindo com seu propósito. A ética atemporal, ela está de costas com a temporal. E quando temos isso, temos um atrito com a natureza que com certeza nós seremos a parte perdedora. Com certeza isso gerará infelicidade, gerará separatividade e talvez até destruição daquele louco que o tenta. Porque a natureza é inexorável. Podemos destruir parte dela, mas não ela como um todo. Ir na contramão da natureza é um suicídio, e não só para nós, mas para a humanidade, para a família humana a qual pertencemos. Então, a ética temporal e atemporal nos dá uma percepção muito interessante de onde estamos alinhados e onde perdemos a direção. O que ainda cumpriu seu propósito original. Porque hoje é a coisa mais moderna e desejável do mundo o homem se retirar da civilização e ir para um local isolado, quando a civilização deveria ser o local onde ele estaria mais protegido das agruras da natureza, das feras selvagens. E chega um determinado momento que o homem, como se diz classicamente, né, se torna o lobo do próprio homem, e ele prefere se isolar. Essa é a melhor forma de viver hoje, se isolar e ir para um local isolado, ali onde ele fica mais protegido. A civilitas, que era libertadora, agora é escravizadora e todo mundo quer se afastar dela. Isso é no mínimo curioso. As cidades eram para ser o melhor lugar do mundo para o ser humano. Assim como a alcateia é o melhor lugar do mundo para os lobos. E um lobo isolado não tem muita chance. Percebam que aí tem um monte de ilações e de consequências interessantes para serem consideradas em relação a esse aspecto da ética temporal e atemporal. São só pinceladas, como eu falei para vocês. Em sociopolítica, nós temos uma coisa assim que é muito marcante, que é o mito da caverna platônico. Mas dentro do nosso canal da Nova Acrópole no YouTube temos uma palestra exclusivamente sobre isso. Então não vou entrar nisso, inclusive porque estamos aqui apenas dando pinceladas. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês de um aspecto do mito da caverna, que é o fato de que o homem que sai da caverna vê as coisas iluminadas pela luz do sol. Então, que coisa mais boba, né? Lógico que ele sai da caverna e vê as coisas iluminadas pela luz do sol. Isso é um mito, e no mito nada é em vão. Segundo Platão, a luz do sol representa a ideia do bem. O homem que olha as coisas iluminadas pela ideia do bem é o homem que vê a realidade, saiu da escravidão das sombras da caverna. Só parem para pensar um pouco sobre isso. O que é ver as coisas iluminadas pela ideia do bem? Como nós olhamos para as coisas? Uso sempre uma frase de Leon Tolstói, que é muito interessante, que diz: a quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Quando você olha para uma coisa, qual é o pensamento que nós temos hoje implícito? Para que isso me serve? Para que isso me interessa? Quando olhamos para uma pessoa, idem. Immanuel Kant costumava dizer que é a coisa mais imoral do mundo tomar o ser racional como meio e não como um fim em si. A gente toma tudo como meio. Ou seja, para que isso me serve? Usar os outros, não só o ser humano, mas a natureza como um todo, como meios. O fim em si é sempre o teu proveito pessoal. Ou seja, nós olhamos para as coisas iluminadas por uma lanterna de muito pouco brilho, de uma luz, de um foco muito pequeno, que é a luz dos nossos interesses, que só ilumina aquela parcela das coisas que pode te trazer algum benefício. Ou seja, se uma coisa não te traz nenhum benefício, você não a vê. Ela é um ponto cego para você. Agora imaginem vocês que você tenha um problema pessoal e precise se abrir com um amigo. Você vai procurar uma pessoa em quem você confia e que sabe que não quer nada senão o teu bem,
Ou vai procurar uma pessoa que pode utilizar as tuas informações em proveito próprio? Isso chega a ser uma pergunta ridícula, né? É claro que queremos uma pessoa sem desejos, sem interesses, que só quer o nosso bem. Bom, é um equívoco acharmos que a natureza é bobinha e também não sabe disso. Ela não se abre diante de uma pessoa que quer manipulá-la. Ela se abre diante daquele que não tem desejos egoístas e que não quer outra coisa senão o seu bem. E esse homem é o sábio, que não tem esse desejo, essa avidez de se servir do universo. Ele não se sente o centro do universo. Ele se sente um servidor do eixo do universo, que é a lei. E ele olha para as coisas pensando, não para que isso me serve, mas como eu posso servir a isso. E tratada dessa forma, a natureza se abre e mostra o seu coração. E aquele que conhece o coração de todas as coisas é um sábio. Mas por que ele conhece? Porque ele não deseja outra coisa que não servir. Ele não manipula as coisas por interesses egoístas. E assim as coisas se abrem e mostram o seu coração. O homem que vê as coisas iluminadas pela luz do sol, querendo apenas o bem das coisas em si e não que elas podem lhe servir. Esse vê o coração de todas as coisas. E quem vê o coração de todas as coisas é um sábio. Reflita um pouco a respeito desse simbolismo. Isso não é uma invenção minha, isso é o próprio Platão que diz: a luz do sol é a ideia do bem. Reflitam a respeito dos múltiplos significados que estão por trás disso. Ainda dentro de sociopolítica, um pouco mais adiante, dentro de comentários que fazemos ao diálogo A República de Platão, que é um dos mais importantes dos diálogos platônicos, nós vamos ter nada menos do que o conceito de bem, de belo e de justo, que é uma tríade de valores fundamentais para Platão, que são desenvolvidos aqui na República. E lógico, nós vamos desenvolver bastante isso dentro do curso. Como eu falei de início, aqui temos pinceladas, mas ele coloca coisas muito surpreendentes. A ideia, por exemplo, de que o bem é aquilo que une. Imaginem vocês, é como se a gente subisse em direção ao ápice de uma pirâmide. À medida que subimos, estamos mais próximos não só desse ápice, mas mais unidos entre nós também. Se você está cada vez mais desunido das pessoas, cada vez menos capaz de fazer algo por elas, cada vez com menos empatia, isso geometricamente significa que você está descendo a pirâmide e não subindo. O efeito das coisas boas é harmonizar o universo, é recompor a unidade na multiplicidade, é conduzir todas as coisas em direção à unidade. Todos os que sobem aproximam-se não só do ápice, mas também entre si. E aí ele vai desenvolvendo um longo raciocínio em torno disso. Bom, o bem é aquilo que une, e como o mundo é todo feito de pedaços, é múltiplo, todas as coisas, para poderem permanecer unidas no mundo, têm que pagar um tributo ao bem. Porque se elas fossem inteiramente más, elas explodiriam. Então, qualquer coisa no mundo manifestado tem em si algum bem. E nós poderíamos tentar procurar o bem de todas as coisas e trazê-las à tona. Porque quando nós conseguimos trazer à tona o aspecto bom e positivo de todas as coisas, nós vamos deixando uma trilha luminosa por onde passamos. Porque, por definição, se ela fosse absolutamente má, a força de repulsão das suas partes seria tão grande que ela explodiria. E o bem é aquilo que dá coesão, que dá liga, aquilo que une. Então, cada vez que fazemos a nossa caminhada, fazemos a nossa interação com todos os seres à nossa volta, devemos contar, ali dentro existe algo de bem. Imaginem vocês que você tem estudado alemão lá no ensino médio. Estudou um ano, não sabe quase nada, não lembra mais. E hoje, na meia-idade, você encontra uma pessoa na rua, um turista perdido que só fala alemão. Você é obrigado a ir lá no fundo da sua memória e tirar aquele pouquinho que você lembra, para poder dar alguma orientação a essa pessoa, para ajudá-la a encontrar, sei lá, o hotel, o aeroporto, o que ela quiser. Para se comunicar com ela, você tem que trazer à tona aquele pouquinho de alemão que havia dentro de você. Oh, que exemplo bobo, o que ela quer dizer com isso? Olha, imagine você que uma pessoa tem um pouquinho de bem dentro dela. E a sua consciência está polarizada nessa ideia do bem. O bem humano, aquilo que nos eleva à condição da humanidade plena. Se você está polarizado nisso, ao fazer contato com essa pessoa, para que ela se comunique com você, ela vai ter que trazer à tona esse bem que existe dentro dela.
talvez esquecido lá num cantinho. Para interagir contigo, ela vai ter que trazer isso à tona. Talvez essa tenha sido a única oportunidade da vida dela. Talvez ela tome consciência agora de que isso existe. Por isso, por onde você vai passando, vai deixando um rastro luminoso. Ou seja, todos aqueles que interagem com o bem têm que trazer à tona o bem que existe em si próprios. E aí a gente começa a fazer um monte de conclusões a esse respeito. O curso de filosofia é uma viagem maravilhosa. Você pode pensar, por exemplo, a respeito de coisas que existem e questionar o princípio platônico. A filosofia é para isso, para você pensar, para você questionar. Se eu questionar para você, por exemplo, a corrupção, ela é uma coisa má, ninguém tem dúvida, é uma coisa horrorosa. Mas Platão falou que para existir tem que ter um bem em si. Qual é o bem da corrupção? Aí fica todo mundo, nossa, aí ele procura mil bizarrices de quando ela pode ser boa. Não, no comportamento humano ela nunca é boa. Acontece que você compra um detergente biodegradável, por quê? Porque ele é mais rápido para decompor, ele é mais rápido para se corromper. Ou seja, a corrupção no detergente faz com que ele não seja poluente. Quem mandou você colocá-la no comportamento humano? Cada coisa no seu lugar, que é o conceito de justiça que vem já já, não existe mal no mundo. Ou seja, a corrupção é boa, por exemplo, as sacolas agora cada vez mais estão tentando fazer sacolas que não sejam de plástico, mas sejam de elementos que se corrompem rapidamente. Ou seja, nesse campo a corrupção é útil. Quem a colocou no comportamento humano? A preguiça, por exemplo. Alguém duvida de que a preguiça seja má? Hoje tem até gente que duvida, mas eu acho que os sensatos ainda não. A preguiça é péssima no comportamento humano. Agora, a preguiça é uma lei da natureza e é a inércia. Se alguém tenta arrombar a porta da sua casa e ela não cede, porque ela é muito resistente, muito inerte, ela é uma porta virtuosa. Ou seja, ela é virtude nas portas e é vício nos homens. Quem a colocou no comportamento humano? Ou seja, você começa a perceber o sentido das coisas, começa a entender que existe um grande quebra-cabeça e o justo, a justiça de Platão, exatamente aquele que encontra o lugar em onde todas as coisas se justificam, onde todas as coisas mostram a sua face luminosa. O justo é aquele que monta o quebra-cabeça do universo, dá o lugar certo a todas as coisas. Cada coisa no seu lugar, não há mal no universo. Lembrem de Horus, o filho de Osíris que vinga a morte do pai, vencendo o seu tio Sete em batalha. Ele mata Sete? Não. O fôlego que Sete tinha, a cólera que Sete tinha, servia para que ele tivesse um sopro poderoso. E o seu sopro passou a soprar e gerar vento nas barcas, nas velas dos deuses. A barca dos deuses passou a viajar mais rapidamente pela eternidade, com o sopro poderoso de Sete. Ele tinha algo que poderia ser luminoso. Ele tinha algum aspecto através do qual ele se justificava. Porque dentro de uma lógica bastante simples, se nós acreditamos, por exemplo, na ideia de Deus, na ideia filosófica de Deus como uno, como absoluto, se existe alguma coisa fora de Deus, ele não é mais absoluto, ele se torna relativo. Tem ele e essa coisa, todos dois relativos. Então, se houvesse uma molécula no universo que fosse absolutamente má, ela negaria Deus. Então, encontrar o lugar onde todas as coisas se justificam. Essa é a concepção filosófica, a visão do cosmos, a visão de Deus. Encontrar o lugar certo onde todas as peças do quebra-cabeça encaixam e voltamos a encontrar a unidade na multiplicidade. Quando você vai ver o conceito de beleza de Platão, que é a raiz dos grandes conceitos estéticos da história, a beleza é como aquilo que eleva, que conduz o homem em direção ao bem humano. Pelas vossas obras vos conhecerei. Aquilo que eleva a consciência do homem, aquilo que o humaniza. Ou seja, não dá para você julgar a beleza por opiniões, assim como você não julga um medicamento por opiniões. Julga pelo efeito que ele faz quando um doente o ingere. As coisas se justificam pelo aporte que dão ao mundo, nada se justifica isoladamente por si próprio. Então a beleza seria aquela que teria a capacidade de elevar a consciência humana em direção ao bem humano, ao ideal humano de valores, virtudes e sabedoria. E por aí o universo de considerações que se pode tecer a respeito disso também. Isso é só o ponto de partida. Isso dá dentro de sala de aula discussões maravilhosas, longas e maravilhosas. 1000 consequências ao longo do tempo. Vocês não sabem o que é uma aula disso. Elas são tocantes, elas são transmutadoras, elas são lindas. Bom, continuando,
Em filosofia da história, tem muito aquilo que eu falei para vocês, da lógica da história como elemento fundamental. Lembrem, a filosofia da história, como um todo, ela nos ensina a redimir a arbitrariedade dos fatos históricos. Perceber que a trajetória histórica das civilizações, a trajetória histórica dos homens, a tua trajetória histórica tem uma lógica. Você não passou aleatoriamente por lugares, você passou pelos lugares que precisava passar para crescer. Isso seria a lógica da história. Aí vocês vão perceber que várias civilizações do passado, algumas grandes civilizações do passado, como a própria Roma, que trabalhava com a história pragmática, não tinham a história como ciência, mas tinham a história como filosofia, que consideraram que ao observar o curso da história, entendiam mais sobre as suas próprias necessidades, sobre as próprias arestas que tinham que polir, sobre os próprios elementos em que tinham que crescer. Então acreditavam que a história era cosmos e não caos, que a história obedecia a uma grande lei, que é a lei da necessidade, que leva todos a serem aquilo para o qual foram feitos. Leva todos os seres à completude enquanto tais. Leva os homens a serem homens. Então eles percebiam isso. Existe um drama grego muito interessante, que é a Orestíada, onde Orestes, sacerdote de Artemis, mesmo sendo duramente castigado, em nenhum momento ele se vira contra a deusa. Ele diz: a deusa julgou que isso era necessário para mim. Existe um mitólogo muito interessante, que é o Walter Friedrich Otto, que ele faz um levantamento de heróis gregos e mostra isso. Mesmo no meio das maiores adversidades, eles não duvidavam. Os deuses, sejam lá quem forem, eles acreditaram que eu necessitava disso para crescer. Eles não diziam: os deuses me abandonaram, ou os deuses foram injustos, ou os deuses estavam contra mim. Confiavam numa lógica da história. Recentemente fazia a leitura de um livro de um escritor maravilhoso que era Zimmer, o grande mitólogo também, sobretudo da Índia. Ele falava a respeito dessa característica da vida que os mitos refletem. Ela vai de catástrofe em catástrofe. Uma catástrofe, uma estabilização e crescimento da consciência. E o homem fica estagnado. Uma nova catástrofe que o empurra novamente para cima. Ou seja, a consciência evolui entre atos catastróficos, onde ele é empurrado para frente. Porque senão a nossa tendência, a inércia, nos deixa presos no caminho. Então vocês vão perceber que essas civilizações acreditavam que a vida tem uma lógica e nos conduz ao seu coração, nos conduz à compreensão do sentido da própria vida, das pedras, das plantas, dos animais, do homem, dos planetas, do universo como um todo. Ela nos conduz ao seu próprio sentido, ao seu próprio segredo, ao seu próprio mistério. E outra coisa que é interessante que vemos dentro de filosofia da história, e isso é muito bonito, é que muito associado a essa história da lógica da história como filosofia, nasceu uma separação entre história e mito. A história narra os acontecimentos cronológicos da maneira mais próxima possível daquilo que realmente aconteceu, enquanto a mitologia os narra de forma simbólica. A história diz como aconteceu, a mitologia diz por quê. Então, se eu falar para você que um dia, num local, às 12 horas começou a chover e às 15 horas os rios estavam transbordando e às 18 horas havia uma inundação, isso é uma narrativa histórica. Mas eu posso falar para você, em tal civilização aconteceu um dilúvio. O dilúvio, dentro de si, traz um simbolismo. Significa que algo errado havia ali que foi lavado através dessa catástrofe. Foi purificado, aquela civilização foi reorientada pela dor. Pode não ter sido chuva, pode não ter sido enchente, podem ter sido 1000 fatos históricos. São expressos por um único fato simbólico, que diz o porquê e não o como. Ali havia necessidade que aquele modo de viver fosse destruído e lavado pela história. Aquela civilização precisava ser renovada. Isso é o mito do dilúvio. Então elas caminham em paralelo, elas não brigam, nem são uma superior à outra. A história é o quê? E o mito, o porquê. E se soubermos trabalhar com as duas, temos corpo e alma da história, tanto a coletiva quanto a nossa individual. Redimimos a nossa vida da arbitrariedade, damos um sentido. Já dizia um grande antropólogo, Mircea Eliade, que o sagrado é a função de dar sentido.
Ao entendermos a vida, redimimos a nossa vida da banalidade, sacralizamos o tempo. Em ética, ainda voltando a ela, a gente vai ver uma das coisas mais interessantes. Há diferentes formas de ver isso, mas no início de ética trabalhamos com a visão indiana da constituição do homem, a constituição septenária. Eu costumo dizer que é um dos ensinamentos que mais foram um umbral para mim nesse primeiro nível. Porque é impressionante esse tanto de vozes contraditórias que existem dentro de nós. E você não sabe do que se trata. Uma voz é contra algo, outra voz é a favor, uma voz critica, outra voz elogia, e você não sabe quem é você no meio de tudo isso. Não tem discernimento, não tem inteligência, inteligere, para escolher dentre as coisas que não são aquilo que é. Porque você não dá nome aos bois, você não conhece quem são as vozes que estão dentro de você. E quando nós trabalhamos, quer com a visão indiana da Constituição Septenária, quer com a visão grega do caduceu de Mercúrio, os três mundos, estamos dando nome aos bois. Então você percebe que essas vozes têm uma determinada identidade e você começa a aprender a lidar com elas. Então, segundo a classificação indiana, que é a Constituição Septenária, que estudamos aqui, veja esse detalhe, a maneira como estudamos filosofia em Nova Acrópole trabalha com a filosofia universal. Acreditamos que todos aqueles que buscavam sabedoria eram filósofos. Então, quando estudamos Confúcio, para nós era um filósofo, estudamos as escolas indianas, para nós e para muita gente eram escolas filosóficas, aprendemos de qualquer um que tenha algo a ensinar. Se você diz, eu amo a sabedoria, mas no Egito eu não vou buscar, porque ali eram os adoradores de animais. Bom, você já perdeu a sua condição de buscador da sabedoria. Quem ama a sabedoria vai buscá-la do outro lado do tempo, do outro lado do espaço, onde houver algum rastro, você vai atrás. Então aprende com todos aqueles que têm algo a ensinar. Então a Índia colocava o ser humano como composto de 7 elementos, daí a constituição septenária. O básico, que era um quadradinho, é a união de 4 elementos. Aliás, o quadrado associado ao quadrado do mundo, como dizem os romanos, o quadrado associado à caixa, associado àquela caixa que quando você desmonta vai dar uma cruz, associado a vários elementos ligados à terra, à base da pirâmide. O quadrado é muito comum, os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, associados à matéria, ao mundo material. Então essa parte material do homem, segundo os indianos, era composta de um corpo físico, da energia que circula nesse corpo físico, das emoções e da mente prática, essa que rege o nosso dia a dia. E esses 4, eles têm cada um os seus interesses. Se não houver um administrador que esteja acima deles, harmonizando tudo aquilo ali, como se fosse um síndico de um prédio de apartamentos, é o caos. Eu uso o exemplo do garoto preguiçoso e apaixonado. O corpo quer ficar na cama e as emoções querem correr atrás da namorada, isso é uma guerra interior, é um caos. Quando você começa a entender essas vozes e entender que você é mais do que elas são teu veículo, você começa a poder harmonizá-las. Então você sabe que a voz do corpo quer sempre permanecer na inércia, isso é a felicidade dele. Você sabe que a voz das energias quer sempre receber mais energia, daí vem o ambicioso, vem o avaro. A voz das emoções querem adrenalina pura, querem viver tendo emoções fortes. A voz da mente inferior, da mente concreta, é a voz curiosa que quer saber como as coisas são, mas não se compromete com nada. Quer bisbilhotar os 4 cantos do mundo, mas não quer se comprometer com coisa nenhuma. É o grande curioso. Então você sabe dessas 4 vozes, você reconhece quando vem um argumento dentro de você de qual delas é. E ao mesmo tempo você começa a perceber que você tem uma consciência que está acima das 4. É como que você pensasse que essas 4 vozes são o seu veículo. E o seu veículo está estacionado lá fora, na porta. Você é o motorista. Você começa a ter uma desidentificação que te permite achar o motorista. E para os indianos é essa tríade. A tríade, o triângulo, a cornucópia dos celtas, que é o cone, as pirâmides, o 3, as trindades religiosas, as trindades filosóficas de valores em Platão, em Plotino, o 3 está sempre associado ao número sagrado. São 3 elementos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que constituem a essência do ser humano. Quando o ser humano tem um nível de elevação de consciência que permita perceber a sua essência, ele olha o seu veículo de fora e aí pode comandá-lo.
Porque se ele se identifica com seus veículos, será um joguete na mão deles. Então estará sempre correndo atrás dos interesses de um e de outro, para um lado e para o outro, um eterno insatisfeito. O homem só pode dominar aquilo que ele se desidentifica. Daí vem a referência ao teatro grego, que chamava o personagem que nós desempenhamos no mundo, o personagem do palco, a persona, era aquela máscara. Vocês sabem que no teatro grego, às vezes, poucos atores desempenhavam vários personagens trocando a máscara. Então, para eles, isso que nós usamos no mundo é uma persona, é uma máscara. Mas nos bastidores, o ator não tem nada a ver com isso, aprende através disso, mas ele não é isso. Então, esse quaternário dos hindus seria a nossa máscara, a nossa persona. E nós, em essência, somos o ator que está atrás. Se não temos consciência de quem somos, promiscuímos a máscara. Começamos a achar que somos ela. E como maus atores que se envolvem com seu personagem e se tornam escravos dele. Um bom ator sabe sempre quem é ele e quem é a máscara e conduz a máscara. Então, uma série de elementos que você pode discutir a partir do momento que você começa a dar nome aos bois, a essas vozes que existem dentro de você. Conhecer um pouco a respeito da estrutura daquilo que antigas civilizações diziam ser o ser humano. Conheça e teste na prática. Veja como isso acontece, veja se isso funciona, veja se isso dá resposta aos seus conflitos internos. Não há verdades absolutas, há sim elementos para reflexão e teste. Outra coisa muito interessante que a gente aprende em ética, vemos o fundamento da metafísica dos costumes de Immanuel Kant. Tá bom, é um autor complexo, é uma obra complexa, mas a ideia é tornarmos aquilo que é complexo simples e aplicável. Como dizia Leonardo da Vinci, numa frase que se atribui a ele, a simplicidade é o maior requinte. Então tem um elemento de Kant que eu acho muito bonito, que são os chamados imperativos da ação humana. O imperativo hipotético e o imperativo categórico. O que é imperativo hipotético? É aquele que começa pelo condicionante ser. Se eu fizer tal coisa, ganho tal outra. Se eu não fizer, eu perco tal outra. Ou seja, você faz ou deixa de fazer as coisas por desejo ou por medo. O que te interessa é o que está no final e não a coisa em si. E o imperativo categórico é aquilo que você faz pela coisa em si, você faz por dever. Eu amo. Por quê? Porque eu vou ganhar alguma coisa com isso? Ou porque eu vou perder? Não, eu amo porque sou humano e cabe para o ser humano amar e pronto. Eu sou justo. Por quê? Vou obter vantagens com isso? Não, eu sou justo porque eu sou humano. Me realizo sendo aquilo que a natureza espera de mim. Eu sou motivado pela natureza humana, pelo simples ato de ser, e não pelo que eu vou ganhar ou perder depois. As coisas deixam de ser joguetes em prol de interesses egoístas maiores. O homem deixa de ser joguete na mão de medo e desejo, como nós dizemos do ratinho de laboratório. Ou é um choque elétrico ou é o queijinho. Ele não tem motivações próprias, não faz pelo que é, faz pelo que vai ganhar ou perder com isso. Ou seja, essas duas hipóteses vislumbram uma transição muito grande no comportamento do homem, é um interesse intrínseco. Percebam que tudo que é mais nobre na vida humana vale em si, e não pelo que você vai ganhar ou deixar de perder com isso. Como falamos, o amor, eu amo porque essa pessoa ganha muito bem. Bom, isso é um fundo de renda privada, não é amor? Eu sou justo porque essa pessoa pode me recompensar. Isso é marketing pessoal, não é justiça? O amor, a justiça valem por elas próprias. Tudo que o homem tem de mais nobre vale por ele mesmo. É muito interessante, vocês já devem ter ouvido falar que alguns pensadores faziam referência ao Deus de Spinoza. Einstein dizia que acreditava no Deus de Spinoza. Eu não acredito no Deus de Spinoza, eu acredito no Deus de Rabi'a Adawiya, a mestra Sufi. Essa mestra Sufi tão peculiar, ela tinha uma oração que sempre repito nas minhas palestras, onde ela dizia o seguinte: Senhor meu Deus, se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Se eu te busco por medo do teu inferno, queima-me no teu inferno. Mas se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. Vocês percebem que Rabi'a Adawiya é puro imperativo categórico? Que parece que quando começamos a comparar, várias vozes falam de uma mesma coisa? Com certeza, eu acho que isso tem muito a ver com o pensamento filosófico em geral, mas falo apenas em meu nome, acredito no Deus de Rabi'a Adawiya,
que buscamos por ele mesmo, ou não por aquilo que podemos ganhar ou deixar de perder, nem por medo, nem por desejo. Não deveríamos fazer isso nem com os ratinhos de laboratório, nem com os homens. Em sociopolítica, voltando a falar dela, uma das coisas belas demais, é quando aprenderem a respeito da escola de filosofia estoica, que começa na Grécia, mas se desenvolve em Roma. Era uma escola muito prática, uma escola de tempos de crise. Por isso eu acho que ela é muito adequada para os tempos atuais. O estoicismo, ela não é uma filosofia essencialmente diferente das grandes outras escolas de filosofia, tem lá suas peculiaridades, mas no geral não é contraditória, mas ela é adaptada para tempos de crise. Então ela tem umas peculiaridades lindas. Ela reforça muito o aspecto da moral, do permanente empenho do homem por dominar o seu eu animal. Como se fosse um centauro, onde a parte humana submete a parte humana, o animal, e não o contrário, um minotauro, onde o animal submete o humano. Ou seja, uma moral rígida, onde eles sempre se certificavam de que o melhor deles estava no comando da vida. O seu eu humano estava no comando da vida. O ensinamento através do exemplo, que hoje é uma frase para lá de batida, de lugar comum, mas para eles isso era explícito, estrito, extremamente necessário. Ou seja, as pessoas aprendem muito mais por aquilo que você é do que por aquilo que você diz. Toda a tua vida é ensinamento para um observador atento. E se você tem contradições, essas contradições serão frestas que provocarão dúvida naquele que recebe aquilo que você pretende transmitir. Não precisamos ser perfeitos, mas para transmitir algo temos que estar comprometidos com ele. Não precisamos ter perfeição, mas ânimo de aperfeiçoamento. Caímos 1000 vezes, mas que nos levantemos e continuemos a lutar. O que as pessoas esperam de nós não é perfeição, mas ânimo permanente de aperfeiçoamento. Então essa ideia de ensinamento mediante o exemplo, para eles era fundamental. Trabalhavam muito com a história da eudaimonia também, que era o daimon, o divino dentro de nós. Então diziam que o homem que tem essa essência brilhante, essa identidade fortalecida, poucas coisas o afetavam do lado de fora. Por isso diziam que era impossível afetar um estoico. Eles diziam, existem duas categorias de coisas, aquelas que dependem de nós e aquelas que não dependem de nós. O que não depende de nós? Se chove ou se faz calor, se as pessoas te tratam bem ou mal, se o mundo é justo ou injusto hoje, se você tem ou não tem saúde, e um monte de coisas que podem te afetar, que vêm de fora, que não dependem de você. Essas coisas não deveriam ser motivo nem para você se entristecer, nem para você se alegrar demasiadamente. Agora, o que depende de você? A resposta que você dá a todas essas coisas. Se o mundo foi injusto e você permaneceu íntegro, isso dependeu de você, isso é motivo para alegria. Se choveu e você não imprecou contra a natureza, isso fez de você uma pessoa equilibrada. Isso dependia de você, e isso é digno de alegria. Se você adoeceu, mas nem assim perdeu a dignidade, isso dependia de você, e isso é digno de alegria. Então ele dizia, o homem só deve se alegrar ou se entristecer em relação àquilo que depende dele. E se naquilo que depende dele ele não falha, está garantida a serenidade, que é a felicidade própria do humano. A paz de espírito, que é a felicidade própria do ser humano. O centro, o equilíbrio. E muitas outras coisas interessantes, como por exemplo, a conduta em relação aos fatos da vida, aquilo que a gente chama de teoria da responsabilidade. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, ninguém é culpado do que acontece com você. Você veio ao mundo com uma necessidade de experiência. E essa tua necessidade de experiência atrai os fatores que vão proporcioná-la. Se você necessita desenvolver paciência, virão chatos. Não porque eles querem te provocar, mas porque você chamou. A tua necessidade de experiência os trouxe para a sua vida. Se não fossem eles, seriam outros. Mas você precisaria passar por aí. Os seres não são culpados pelos teus males. Eles são agentes inconscientes da experiência que você necessitava viver. Assim como você é agente inconsciente da experiência que eles necessitavam viver. E se atraem para a afinidade de experiências que necessitam passar. Ou seja, a teoria da responsabilidade é tomar as rédeas da própria vida e dizer: tudo o que me ocorre, ocorre porque eu necessitei passar por aí. Se não necessitasse, nenhuma força seria capaz de me obrigar a passar num ponto onde eu não necessito estar. Então nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. A extinção da culpa marca o início do progresso moral, diz Epíteto. E isso é muito bonito.
Outra ideia que a gente chama de ideal do fruto da manga, evidentemente falamos isso hoje, não naquele tempo, eles dizem que há duas possibilidades, que o homem seja brando, mole por dentro, débil por dentro e duro por fora, ou o contrário, que ele seja duro por dentro e brando por fora. E que o homem íntegro adota totalmente a segunda possibilidade, que a gente chama de fruto da manga por causa disso. Quando ele tem que ser exigente, quando ele tem que ser disciplinado, quando ele tem que ser duro, é consigo mesmo, porque ninguém mais pode fazê-lo. Ele não permite debilidades, ele não permite desvios de caráter a si próprio. Agora, com os demais, macio, considera todas as possibilidades, considera o que pode fazer essa pessoa ser melhor, ainda que tenha que ter um julgamento severo porque ela necessita disso, não o faz com ódio, faz com compaixão. Ele diz que, em geral, os homens débeis fazem o contrário. São como o coco, são duros com os demais e brandos consigo mesmo, e diante da dor desmoronam. Aqueles que são tão durões, talvez você já tenha conhecido, e a história está cheia de casos assim. Durões, implacáveis com os demais, quando confrontam a dor, choram como crianças. Ou seja, a dualidade tem que ser exercida de alguma maneira e você pode escolher como vai exercê-la. Duro consigo mesmo, porque ninguém mais pode fazê-lo. Com os demais, empatia, compaixão, justiça, mas sem ódio, considerando todas as necessidades e possibilidades de um ser humano. Isso também era uma coisa muito interessante. Enfim, uma série de elementos que iam se combinando para formar uma filosofia que dá uma dignidade, dá um sentido de honra fora do comum. E que nós necessitaríamos dela hoje, talvez muito mais do que na decadência de Grécia e Roma. Porque vivemos uma decadência do ponto de vista humano. As coisas ascendem, mas os homens descendem. Como dizia o professor Jorge Ângeli Braga, que foi o fundador de Nova Acrópole, o homem que conduzia a biga e o homem que conduz o avião a jato evoluiu a máquina, o homem não necessariamente. Então vivemos uma crise de valores humanos indubitável, não é única na história. Eu espero, tenho fé, vamos encontrar a saída como encontramos todas as vezes. Não sou pessimista, mas não sou otimista, sou realista e é isso que a filosofia busca. Vamos sair? Sim, se trabalharmos agora. E trabalharmos como? Para conquistar esses valores humanos em nós e apontar uma referência para o resto da humanidade. Sempre foi assim. E além disso, dentro do curso de filosofia, apenas para vocês terem uma ideia da quantidade de debates que isso gera dentro de sala de aula, da luz que isso dá, discutimos Aristóteles e dentro de Aristóteles, na Ética Nicômaco, muito particularmente o conceito de felicidade, o que é a felicidade humana, discutimos Confúcio nos seus Analetos, toda a estrutura do cerimonial da vida, dos protocolos da vida, no qual ele era tão severo, o Bhagavad Gita, esse lindo discurso de Krishna com Arjuna, que nada mais é do que o discurso da nossa essência com a nossa personalidade. As máximas do Egito, máximas de vizires como Ptahotep, a sabedoria do Egito para a vida, o Dhammapada, os princípios da filosofia budista, tantas outras coisas, isso em apenas 5 meses. Vocês não fazem ideia, isso é uma bomba atômica. É quase que uma bomba de nêutrons. Você fica fisicamente em pé, mas dentro tudo revoluciona. É uma nova forma de ver o mundo. É um prisma totalmente novo. É como se você tivesse ganho uma grande e bela caixa de ferramentas para continuar o seu caminho na vida, mas agora muito bem equipado. Isso é filosofia. Imaginem a quantidade, porque as nossas aulas são diálogos, quantidade de observações, a quantidade de colocações que vão nascendo e sendo construídas em torno desses temas clássicos, universais, tão importantes agora quando no momento em que foram lançados, ou talvez até mais importantes agora. Realmente as nossas aulas são o que nós poderíamos chamar de uma espécie de festa, de celebração. Celebração de algo que dentro de nós dificilmente é convidado para as nossas celebrações banais do dia a dia. Celebração da nossa essência, da nossa alma, da nossa consciência. É muito gostoso trabalhar com isso. É muito gostoso compartilhar isso. Não posso simular isso para vocês. Vocês têm que viver e constatar. Bom, o que somos, eu acho que já deu para vocês perceberem. Nós, filósofos de Nova Acrópole, da maneira como fazemos filosofia, não desvalorizamos a maneira de ninguém, não estamos aqui para competir, nem para confrontar, estamos para compor. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa maneira, que deve encaixar com o que cada um faz
e deve dar para harmonizar. Essa é a nossa identidade. É isso, para isso que eu trabalho há 31 anos. Nós somos voluntários, com amor à sabedoria e ânimo de aperfeiçoamento. E trabalhamos por nós e pelos demais, porque acreditamos que ideias mudam o mundo. Fidelidade a ideias, princípios humanos, humanismo muda o mundo. E vivemos para isso. Somos comprometidos com essas ideias. Não achamos apenas que elas são belas. O que oferecemos? Em Nova Acrópole, ajudamos o ser humano a herdar toda essa bagagem de sabedoria que existe aí, de herança, existe um testamento destinando isso para você. E que talvez você saia do mundo sem recebê-la. Se alguém não te sacudir e disser, opa, isso aqui é seu, abre e vê o que tem aí dentro. É mais ou menos isso que nos propomos a fazer. Ser entregadores de heranças. Heranças preciosas. Talvez você não saiba, tem gente que sai pesquisando as suas gerações anteriores, fazendo a árvore genealógica, na esperança de encontrar algum parente nobre. Olha, você tem muita coisa nobre no teu passado. Talvez não num parentesco de sangue, mas num parentesco de consciência. Com certeza você tem uma herança preciosa, esperando por você. E a filosofia esforça-se para reunir tudo isso e te entregar. Ajudamos a você herdar o conhecimento de todos aqueles que souberam responder à vida humanamente. Todos aqueles que souberam responder às circunstâncias como seres humanos, que deixaram uma trajetória humana pelo caminho. Sempre conto uma história que eu acho muito interessante. Ela é histórica, mas também tem a sua vertente simbólica, por que não? Quando aqueles 300 de Esparta foram convocados para irem até as Termópilas, portões de fogo, para segurar por 3 dias os persas. Não pensem vocês que Leônidas, o rei espartano, imaginava que com 300 homens acabaria com os persas. Ele esperava que Atenas, que as cidades-estado como um todo, terminassem as suas festividades religiosas para que pudessem ir à guerra. Ele tinha que segurar naqueles portões de fogo os persas por 3 dias. E ele realmente o conseguiu. Disse que, em Esparta, quando o rei Leônidas fez a lista de 300 guerreiros que iriam com ele para o campo de batalha, dessa iniciativa heróica para salvar a Grécia, diz que os homens ficaram muito curiosos para saber que critérios ele utilizou para fazer essa seleção. E todos os que estavam nessa lista não se consideravam prejudicados, se consideravam honrados por estar ali e poder segurar o avanço dos persas. Quando eu vejo que vivemos um momento histórico de muito egoísmo, onde o egoísmo ameaça minar as mínimas estruturas de relacionamento humano, onde o egoísmo ameaça isolar o homem de si próprio e da humanidade, ameaça minar os nossos valores mais essenciais, imaginem vocês que o homem consciente e desperto que está no mundo nesse momento histórico talvez tenha sido selecionado pela lista de um grande Leônidas, que considerou que poderíamos estar aí nesses 3 dias. Não sabemos da duração desses 3 dias, que tipo de dias são, mas estamos segurando a dissolução, o egoísmo, o ódio, os preconceitos, estamos segurando para que a humanidade tenha tempo de se preparar. Ou seja, todo aquele que está desperto e consciente no momento de tanta desumanização, como há agora, como já houve outros na história, talvez esteja na lista de um grande Leônidas. E ao invés de nos sentirmos prejudicados por isso, deveríamos nos sentir honrados. Se estamos conscientes e estamos aqui, é porque alguém considerou que poderíamos fazer alguma coisa. Tentem ver por essa perspectiva mítica, porque isso dá uma beleza muito grande à nossa vida e faz com que nos sintamos mais preparados para fazer aquilo que de qualquer maneira deveríamos fazer. Seguir a nossa trajetória rumo à plenitude da condição humana. De qualquer maneira, teríamos que fazer isso. Se os mitos nos ajudam, vivam os mitos. O que não somos, o que Nova Acrópole não é. Não temos nenhuma ligação, não somos nem estamos ligados a movimentos religiosos, a movimentos políticos. Não nos consideramos donos da verdade, de verdade nenhuma. Incitamos as pessoas a caminharem, a desenvolverem discernimento e crescerem por si próprias, não rebocamos ninguém, não nos consideramos melhores do que ninguém e não sofremos de uma doença terrível que hoje impregna o mundo, os movimentos em geral, que é aquilo que Carl Jung chamava de infração do ego,
de considerarmos que estamos muito acima daquilo que realmente somos. Desse mal não vamos morrer. Sabemos o que somos. Somos buscadores da verdade, cheios de sonhos e cheios de ânimo de aperfeiçoamento. Nada de perfeição, nada de saber de alguma coisa que os outros não sabem. Pouquinho que sabemos, estamos eternamente compartilhando, eternamente passando adiante. Somos aprendizes de filósofos. Um pouco como aquele aprendiz de feiticeiro do Mickey, às vezes um pouco atrapalhados, mas sempre buscando um aperfeiçoamento em cima dos nossos erros e sempre entregando generosamente tudo aquilo que chegamos a conquistar. Isso é uma escola de filosofia e isso é Nova Acrópole. Nosso maior opositor, o egoísmo, aquilo que a tradição tibetana chamava da heresia da separatividade. O egoísmo que nos divide dentro e nos divide fora. O egoísmo que impede que nós sejamos éticos, estéticos, bondosos, empáticos. O egoísmo que vela de nós os nossos melhores poderes humanos. O egoísmo que isola os homens. O mesmo egoísmo que faz com que uma célula se vire contra o corpo e o mate. Um egoísmo canceroso. Nosso maior inimigo, nosso único inimigo, é o egoísmo. E o nosso principal ofício, como aprendizes de filósofos, filósofos da maneira clássica, nosso principal ofício é humanizar. Isso somos nós. Eu queria transmitir para vocês o que eu senti quando conheci Nova Acrópole. Era uma garota, uma jovenzinha, idealista, sim, queria fazer alguma coisa para a humanidade, sim, mas um pouco aquela história que se diz popularmente de ouvir o galo cantar e não saber onde, não saber muito bem o que fazer nem com que ferramentas. E esse estado de espírito que me trouxe a Nova Acrópole, esse estado de espírito de alguém que está buscando a filosofia, eu queria compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que talvez alguns estejam aí cheios de necessidades e não sabem que talvez todas essas necessidades sejam apenas um apelo da alma, sejam apenas uma necessidade de filosofia. Ela é um atributo humano, não pertence a uma instituição, pertence à humanidade. Então eu encontro um pouco desse momento meu de busca pela filosofia, de encontro da filosofia, em duas coisas, numa pequena historinha e numa poesia, num poema. Eu gostaria de compartilhar os dois com vocês, se me permitem. Primeiro é um conto zen, que conto muitas vezes, portanto é muito conhecido, que diz que havia um jovem que pretendia se tornar discípulo de um mestre. E ele ensaia, porque ele sabe que o mestre vai perguntar por que ele quer ser discípulo, ele ensaia 1000 vezes a resposta diante do espelho, até achar uma que ele ache satisfatória. Quando ele chega diante do mestre, o mestre está meditando, ele o interrompe, o mestre pergunta, pois não, meu jovem, o que você quer? Ele diz, eu quero ser seu discípulo, mestre. O mestre pensa um pouco e pergunta, mas por que você quer ser meu discípulo? Ele já sabia que vinha essa pergunta, ele se imposta e dá aquela resposta ensaiada. Mestre, eu quero ser seu discípulo porque eu sinto uma sede desesperadora de Deus. Aí o mestre para, pensa um pouco, levanta lentamente, chama o jovem para caminhar junto com ele. O jovem pensa, bom, isso deve ser um bom sinal. Chegam perto de um rio, os dois ajoelham e quando o garoto menos espera, o mestre enfia sua cabeça na água e segura. E ele começa a se debater, e segura, ele esperneia, e segura, ele já está meio desesperado quando o mestre solta. Ele, que isso, mestre? O senhor quer me matar? Eu estava sufocando. O mestre diz, para um pouco e me diz, quando você estava lá embaixo, você sentia a necessidade desesperadora de quê? De ar, é claro. Pois é, quando você sentir necessidade desesperadora de Deus, como você sentia de ar lá embaixo, você pode me procurar que eu te aceito. Então entenda, quando a filosofia fala de Deus, não é uma figura teológica, trata-se de um sentido de vida, de um todo harmonioso no qual a minha vida se encaixa, num sentido maior que justifica todas as coisas, num dharma, num dharman. Ou seja, a ideia de Deus para o filósofo é a razão pela qual ele se levanta da cama todos os dias. Em uma ocasião eu falava que moro em Brasília e amo essa cidade, porque quando eu olho à minha volta, Brasília é uma cidade muito característica porque não tem montanhas, então você vê um céu imenso, você tem horizontes imensos, isso te dá ar, isso te dá uma sensação de liberdade que alguns lugares não me proporcionam, a mesma coisa, dá um pouco de claustrofobia. Eu fico imaginando
a falta de um sentido de vida, a falta de uma concepção de estar dentro de um universo harmonioso e com leis, dê você o nome que der a isso. Isso te tira totalmente o ar, a liberdade, tira inclusive o justificativo para sairmos da cama pela manhã. Não estou querendo aqui converter ninguém a visões teológicas, mas quero apenas que você saiba que talvez você sinta essa necessidade de sentido. E dê o nome que você quiser. Bom, nós chamamos de Deus, mas Deus não cabe dentro de nenhum nome. Simplesmente essa harmonia que justifica todas as coisas e dá sentido a todas as coisas. Essa razão para levantarmos da cama pela manhã. Sentirmos que nos inserimos num todo, onde a nossa existência tem sentido, onde a nossa existência faz diferença. E em segundo lugar, como falei para vocês, um poema. Esse ano, recentemente, em maio, fez 100 anos da morte de um poeta mexicano, que admiro muitíssimo. Também eu sou uma aprendiz de poetisa, tenho lá minhas poesias, e admiro muito particularmente esse poeta mexicano chamado Amado Nervo, que esse ano completa 100 anos de falecimento. E ele tem um livro onde ele escreve esse poema, A Sombra da Asa, que eu espero que vocês gostem dele. Percebam qual é o sentido, é o estado de homem que está sentindo necessidade de filosofia, necessidade de sentido. E a maneira como se expressa isso, a maneira como Amado Nervo expressou, a maneira como um conto zen expressou, visões diferentes, mas no fundo a mesma ânsia e a mesma angústia, de redimir a vida da arbitrariedade, de dar sentido. Então, A Sombra da Asa, de Amado Nervo. Tu que pensas que eu não vejo no meu pensamento, no teu, não imaginas meu desejo, minha fome, minha sede de Deus. Nem tens escutado meu grito desesperador, que leva até as entranhas da treva, invocando o infinito. Se meu espírito infecundo tua fertilidade tivesse, forjado já um céu houvesse para completar seu mundo. Mas vê, que esforço cabe numa alma sem bandeira, que leva onde o queira seu torturador? Quem sabe? Que vive em jejum de fé e com tenaz heroísmo vai pedindo a cada abismo e a cada noite um porquê. De todas as formas, é ávida minha sede de investigação, minha ânsia por Deus, árdua e muda, e há mais amor em minha dúvida que em tua tíbia afirmação. Esse poema que amo tanto, eu espero que gere em vocês essa sensação de sede de filosofia, para que entendam que o que nós estamos tentando oferecer é um pequeno copo. A filosofia é isso, um pequeno copo, mas que atende exatamente o tipo de sede que você pode estar sentindo. Venha conhecer nosso trabalho. A partir dele, realize o teu próprio trabalho. Entenda a filosofia. Ela faz parte da sua vida, ela faz parte de você. Enfim, era o que eu tinha para trazer para vocês como um recado. Não substitui o curso é presencial, o curso gera debates em sala maravilhosos, o curso acrescenta muito. E vocês sabem, conhecem, coloquei aqui todos os sites, conheçam, vão lá conhecer. Conheçam uma palestra, conheçam uma aula. Bom, não gostei, não faz parte daquilo que me interessa nesse momento, mas não rejeite as coisas que não conhece. Por aí a gente perde muitas oportunidades na vida. Eu ofereço para você generosamente aquilo que um dia generosamente me ofereceram. Eu espero que possa acrescentar valor. Um abraço.